Espírito Santo, fala conosco. Queremos ouvir a sua voz, necessitamos, meu Pai, de aprender contigo. Então ilumina os olhos espirituais de todos, revelando a tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos aprender sobre a verdadeira vida. Por quê? Infelizmente, a maioria das pessoas estão apenas sobrevivendo. A vida humana, a vida do ser humano, vai muito mais além do que trabalhar, do que pagar conta, vai muito mais além do que cuidar da família, vai muito mais além do que, eu tenho um sonho disso, profissional, um sonho na minha vida sentimental, eu tenho um sonho de casar, formar uma família, eu tenho um sonho de ser muito bem-sucedido. A vida vai muito mais além. O ser humano tem um propósito muito profundo na vida dele, mas infelizmente a maioria das pessoas estão desprezando isso. Vamos aprender agora na palavra, vamos ver mais ou menos umas 5 passagens bíblicas para enfatizarmos mais sobre isso, para entendermos o quê? Qual é a verdadeira vida e sair por essa porta e de fato viver. O ser humano, ele tem uma ânsia dentro dele de querer viver, mas busca naquilo que é errado e só traz infelicidade para quê? Para as suas vidas. Por isso, quando nós fazemos o trabalho evangelístico, nos deparamos tanto com as pessoas sofrendo. E mesmo assim, na condição, sofrendo, passando uma luta, ainda estão muito duras quando se trata das coisas de Deus. Então vamos colocar toda a nossa atenção nessa palavra. No livro do Deuteronômio, no capítulo 30, no verso 20, diz o seguinte: amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e se achegando a quem? A Ele, pois Ele é a tua... Vamos parar por aqui para nós entendermos algo. Olha só, Deus deu a instrução. Ama ao Senhor teu Deus, se achegue a Ele, tenha comunhão com Deus. Essa palavra de ame ao Senhor, se achegue a Ele, é falando tenha comunhão com Deus, porque Ele é a tua vida. Já entenda, sem a presença de Deus não tem vida. Sem a presença de Deus, a pessoa pode ser bem-sucedida no trabalho dela, pode ter uma família muito bonita, bons filhos, bons netos, pode ter uma saúde boa, mas sem a presença de Deus, a pessoa não vai conseguir desfrutar da verdadeira o quê? Vida. Porque ela não tem o propósito verdadeiro. A vida está conectada com o propósito. O ser humano que não tem o propósito verdadeiro, jamais ele vai conseguir ter a vida o quê? Verdadeira. Ela vai buscar em coisas, ela vai buscar em pessoas, mas nunca vai ser satisfeita. Nunca vai ser completa. A pessoa que não tem a presença de Deus nunca vai viver bem nessa terra. Porque ela vai ter isso dentro dela, não está faltando alguma coisa. Vai ficar angustiada, vai ficar inquieta. Sempre vai estar faltando alguma coisa. Porque ela não alcançou a vida verdadeira. A palavra é muito específica. Deus é a sua vida. Então, se na vida do ser humano Deus é o mais importante, se tirar Deus, sobra o quê? Nada. Como falamos, a pessoa pode ter tudo aí nessa vida terrena, mas se não tem Deus, não tem nada. Parece muito clichê, parece uma frase pronta, mas é a realidade. Não é verdade? É a realidade. A pessoa vai querer ficar buscando, mas não se satisfaz. Aí fica se decepcionando, fica se frustrando, fica magoada, porque ela colocou uma alta expectativa em alguma coisa e aquela coisa frustrou quem? Frustrou ela. E aquela coisa decepcionou quem? Ela. Como falamos, a pessoa fala, não, quando eu casar eu vou ser feliz. Casou e cadê a felicidade? Ela não é feliz nem sozinha, vai ser feliz com quem? Com outra pessoa? Como? Não, quando eu for aquele profissional, quando eu me formar, quando eu alcançar aquele status, eu vou ser feliz. Alcançou e cadê a felicidade? Nada. Pelo contrário, alcançou mais responsabilidade, mais dor de cabeça. E cadê a felicidade? Nada. Não, quando eu conseguir minha fama, quando todo mundo me reconhecer, aí eu vou ser feliz. Alcançou isso e cadê a felicidade? Porque, pelo contrário,
Muitos artistas famosos, reconhecidos aí fora, quando alcançou o ápice da fama, caíram numa depressão profunda. E cadê a felicidade? A felicidade está em Deus, a vida está em Deus. Aí nós retomamos a falar, se não tem Deus na vida do ser humano, vai sobrar o quê? Não vai sobrar nada. Porque é a presença de Deus que nos completa. É a presença de Deus que nos completa. Mas agora, está muito vago isso. Deus é quem nos completa, Deus é a vida. Mas, e aí? Está faltando algo? Como assim? Como que eu vou ter comunhão com Deus? Aí entra a nossa fé em quem? Em Jesus Cristo. Aí entra a nossa fé em quem? Em Jesus Cristo. Porque não é uma religiosidade, não é uma coisa monótona, porque muitas religiosidades aí falam de Deus, mas as pessoas não estão vivendo, pelo contrário, mudou a rotina, mas piorou a vida da pessoa. Não, a fé em Jesus Cristo não troca só uma rotina, faz a pessoa ser transformada. Por quê? Porque quando ela manifesta a fé em Jesus Cristo, ela se conecta com quem? Com Deus. Aí ela alcança a verdadeira o quê? Vida. É algo muito forte. Então vamos ver sobre isso, sobre a nossa fé no Senhor Jesus nos conectar com Deus? Abra a Bíblia de vocês no Evangelho segundo João, no capítulo 15. No capítulo 15, o verso 4 diz o seguinte, vamos começar pelo verso 4. Estejam em mim, e eu em vós. Como a vara ou o ramo de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. O 5. Eu sou a videira, vocês as varas, os ramos. Quem está em mim e eu nele, dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e se secará. E os colherá e os lançará no fogo, e arderá. Se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Vamos colocar atenção aqui, vamos explicar mais detalhadamente. Jesus estava ensinando os discípulos falando, eu sou a árvore. Aquilo que vem da raiz mais profunda, e vocês são o quê? Os galhos. É o Senhor Jesus que nos conecta com quem? Com a raiz. Ele é o próprio Deus o quê? Enraizado. É através dele que nós alcançamos o quê? Essa conexão com Deus. O galho, o ramo, nunca vai conseguir estar conectado com a raiz se não estiver conectado com o quê? Com o tronco. Se o galho não estiver conectado na árvore, ele não tem o quê? Vida. Porque ele não consegue absorver a vida que vem do quê? Da raiz. Vocês estão conseguindo assimilar? O tronco vem da raiz e conectado no ramo, naquela vara, naquele galho, faz o galho ter vida. Então cada ser humano é um desses galhos, é um desses ramos. E se estiver desconectado de Jesus, que é o tronco, não vai ter o quê? Vida. Verdade, Pai. Aleluia. Porque a raiz é o que traz essa vida. Deus é quem traz essa vida. Deus é quem traz a alegria verdadeira. Deus é quem traz a satisfação verdadeira. Deus é quem nos faz dar o quê? Frutos, aleluia. Florescer. Deus é o que nos faz o quê? Transbordar de vida. Verdade, Pai. Mas para isso é necessária a nossa fé em quem? Em Jesus Cristo. Porque quando diz aí, estejam em mim, está falando, creiam em quem? Em mim. Quando Jesus fala para estar nele, é crer nele. Então é a fé no Senhor Jesus Cristo que faz a pessoa, de fato, alcançar a verdadeira vida. Porque vai fazer ela estar conectada com quem? Com o próprio Deus. Então não adianta tentar buscar nas coisas, buscar nas pessoas, aquilo que só alcança em Jesus Cristo. Não adianta tentar buscar naquilo que eu tanto estou sonhando, naturalmente falando, um objetivo pessoal, se eu só alcanço a felicidade verdadeira no Senhor Jesus Cristo. Grava essa palavra, Jesus Cristo é a fonte de vida. Jesus é o único
que é essa fonte de vida. Como ele disse, sem mim vocês não podem fazer nada. Ou seja, sem mim vocês não vão alcançar a verdadeira vida. Vocês vão apenas ficar sobrevivendo com propósitos naturais, passageiros, sem ter o propósito o quê? Eterno, do reino dos céus. No início nós falamos, e é bom lembrar, o ser humano tem um propósito muito profundo. O ser humano tem um propósito que vai muito mais além do que as coisas dessa terra, desse mundo. E esse propósito é ter comunhão com Deus. E esse propósito é viver eternamente com quem? Com Deus. Se a pessoa não está vivendo desse modo, dessa forma, ela está vazia, ela não tem vida. Agora vamos ver 2 versículos que fala que Jesus é a fonte da vida. Volta umas folhas, vocês estão no capítulo 15, vai lá no capítulo 10. Volta umas folhas que vocês vão ver algo muito legal. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Olha só que forte. Jesus, ele diz, eu vim para que vocês tenham de fato vida. Não só uma mudança, não só algo que melhorou na minha vida, não. Ele vem para nós termos vida. Vida, essa vida que vem de quem? De Deus. Por que falamos que Jesus é a fonte da vida? Porque ele nos conecta com Deus. Ele é o próprio Deus enraizado. É ele a ponte que nos leva até quem? A Deus. Ele é o caminho que nos leva ao quê? Até Deus. Certa vez Jesus também disse, não vamos abrir aqui para não ficar muito longo, mas ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a fonte da vida. Sem Jesus não tem vida. Sem o Espírito de Jesus Cristo não tem o quê? Vida. Volta mais umas folhas, abra lá no capítulo 1 agora. Nós estávamos no capítulo 10 de João, abra no capítulo 1. Em Jesus estava a vida. E a vida era a luz de quem? Dos homens. Olha só que forte, novamente. Aí na palavra de Deus diz, nele, em Jesus, estava a vida. Nós falamos alguns dias atrás que quando Deus disse haja luz no início, ele estava falando haja vida. Jesus é a palavra de quem? De Deus. Então quando Deus disse haja luz, a vida que vem de Deus manifestou-se sobre o universo. Aí começou a se criar os planetas, a se formarem as estrelas, a se formarem as galáxias. Quando Deus disse haja luz, era esse haja vida. Por isso aí nós vimos, nele estava a vida. Aleluia! Porque ele é a palavra de Deus. E essa palavra que nos conecta com Deus faz nós estarmos conectados com a vida verdadeira. Então, nós estamos explicando a fundo para vocês, mas o resumão de tudo é isso. Jesus é a fonte da vida verdadeira, porque nos conecta com quem? Com Deus. E faz o Espírito de Deus, o Espírito Santo transbordar nas nossas vidas. Porque a vida de Deus, pela fé no Senhor Jesus Cristo, essa presença do Espírito Santo. Não é um sentimento, não é uma emoção, não é uma sensação, é a paz verdadeira. É a pessoa ter tranquilidade, é a pessoa não precisar de coisas, de pessoas, é a pessoa não depender de nada nesse mundo terreno. Ela só depende de quem? De Deus. Tem a luta, tem a guerra, tem as batalhas, ela vai vencendo, ela vai triunfando e ela vai com Deus vivendo verdadeiramente. Por quê? Porque ela não está limitada somente nessa terra, ela está caminhando em direção ao reino dos céus. Amém. O propósito verdadeiro. Ela está caminhando em direção à vida eterna. Então, desde o início até agora, nós vimos que Deus é a vida do ser humano. A comunhão com Deus é que faz o ser humano, de fato, ter a verdadeira vida. Mas essa comunhão só vem através da nossa fé em quem? Em Jesus Cristo. Porque não adianta. Não consegue chegar a Deus, não consegue ter comunhão com Deus sem a fé no Senhor Jesus Cristo. Porque é nele que a nossa vida está. Agora nós vamos entrar em outro ponto. Se em Jesus Cristo está a nossa vida,
É uma loucura viver sem o quê? Sem Ele. É uma loucura viver sem Ele. Como nós falamos, as pessoas estão vivendo apenas sobrevivendo, no caso, né? As pessoas estão apenas sobrevivendo. Qual que é a diferença do ser humano para o animal? Qual que é a diferença do ser humano para um cachorro, para um gato, para um elefante, para um crocodilo, para um leão? Qual que é a diferença? Que o ser humano tem um propósito eterno. O animal é dessa terra, o animal ele só sobrevive. Ele sobrevive para comer, ele sobrevive para se reproduzir, ele sobrevive para continuar existindo nessa terra. O ser humano não. O ser humano vive por um propósito maior. Por isso é uma loucura viver longe de Deus. Por isso é uma loucura viver distante da fé no Senhor Jesus. Por isso é uma loucura estar longe da presença do Espírito Santo. É uma loucura. Vamos ver na palavra o que diz sobre isso? Abre a Bíblia de vocês no Evangelho segundo Lucas. Segundo Lucas, no capítulo 12. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade, o campo de um homem rico, tinha produzido com o quê? Com abundância. E ele arrazoava, discutia com ele mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. O 19 agora. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Assim é aquele que ajunta tesouros e não é rico para com... Vamos entender isso aqui porque é muito forte. Jesus ele propôs uma parábola dizendo que um homem rico, ele tinha plantado e a colheita tinha sido muito grande. Tão grande a colheita que os depósitos, os reservatórios que ele tinha não iriam dar conta. Aí ele falou: o que eu vou fazer? Como que vai ser? E ele teve uma ideia: não, eu vou derrubar todo esse celeiro, esse reservatório, vou construir muito maior e vou falar: agora eu estou bem, agora eu estou em paz, agora eu tenho vida. Mas aí Deus falou para ele: seu louco, essa noite vão te pedir a tua alma, a tua vida. E tudo isso aí vai ser de quê? E aí? E o que você tem preparado aí vai ser para quem? Jesus está nos mostrando que é uma loucura viver somente pelas coisas dessa terra e desprezar a quem? A Deus. E ontem na evangelização nós falamos isso. As pessoas estão correndo para lá, para cá, afoitas, buscando essa vida nas coisas, buscando essa vida nas pessoas, buscando a vida nos prazeres desse mundo e só vão se decepcionando e esquecendo de Deus, que é o principal, que é a verdadeira vida para o ser humano. Aí Deus disse: seu louco, você está fazendo isso, mas desprezando a presença de Deus, e aí as coisas desse mundo vão passar. E a sua vida, e o seu interior, e a sua alma, que precisa tanto de Deus, o que você tem feito com ela? Aí Jesus finalizou a parábola falando: louco é aqueles que ajuntam tesouros na terra e não é rico com quem? Com Deus. Resumindo, Jesus disse: louco são as pessoas que buscam as coisas nessa terra, mas não buscam a quem? A Deus. Não buscam a vida que vem de quem? De Deus. Não buscam a vida verdadeira. Aleluia. É uma loucura viver distante da fé no Senhor Jesus. É uma loucura viver longe da presença de quem? De Deus. Entenda, estar longe da presença de Deus não é sinônimo de estar longe de uma denominação. Estar longe da presença de Deus é não viver a fé em quem? Em Jesus Cristo. Porque, infelizmente, nós falamos com muito pesar. Tem muitas pessoas dentro das igrejas que estão mais longe de Deus do que as pessoas que não estão nas igrejas. Verdade, Deus. E Deus fica muito triste com o quê? Com isso. Então, essa palavra não é para quem está lá fora. É para nós que estamos aqui dentro, para quem está lá fora. É para todo mundo. Verdade, Pai. Quem desprezar a presença de Deus, quem não viver pela fé em Jesus Cristo, quem não estiver envolvido com o Espírito Santo,
está sobrevivendo apenas, não está vivendo verdadeiramente. Porque sem Deus, o ser humano não é nada. Como Jesus disse, sem mim vocês não podem fazer nada. E para finalizarmos, vamos lembrar daquela primeira passagem que nós vimos. Deus disse, se acheguem a mim, tenham comunhão comigo, porque de Deus provém a vida. Amém? Aleluia. Então agora nós vamos buscar a presença de quem? Do Espírito Santo. Aleluia. Agora é o momento, nós ouvimos essa palavra, então nós vamos falar, meu Deus, eu estou aqui. Me enche da tua vida, me enche do teu Espírito, me transborda com a tua presença, porque eu quero mais de ti e menos daqui do que vem da terra, porque não vai trazer a verdadeira satisfação.